Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e essa é a nossa primeira aula de Teoria do Conhecimento 2 para o curso licenciatura do EAD da Filosofia da UFPEL, UAB. Então, gente, como vocês sabem, ou não, né? Eu dei aula Teoria do Conhecimento 1. Aí você deve estar se perguntando assim, professora, será que vai ser uma continuação direta da Teoria do Conhecimento, a Teoria do Conhecimento 2? Não exatamente. Eu vou falar para vocês, assim, primeiro, assim, que eu vou ampliar o que eu já trabalhei em Teoria do Conhecimento 1, trazendo um pouco mais sobre alguma coisa que eu já trabalhei e ampliar para outros filósofos, outros epistemólogos, até para trazer coisas também contemporâneas. Mas, antes de falar sobre a aula de hoje, que é John Locke e o empirismo, eu quero falar um pouco para vocês como eu trabalho. Bom, gente, eu gosto de trabalhar com livros introdutórios e livros mais complexos. Por quê? Quando eu estudei, há mais de 20 anos atrás, filosofia, eu lembro que teve um grande professor, ou vários professores na realidade, no primeiro ano, principalmente no primeiro semestre, que diziam para nós que para iniciar o estudo de filosofia seria bom começar pelo mais simples e ir para o mais complexo. O que isso significa? Que a gente teria que buscar o máximo possível de materiais introdutórios, certo? Então foi assim que eu comecei a buscar coleções como Passo a Passo para compreender. E aí, claro que na época que, no caso, eu estudei, há mais de 20 anos atrás, havia outras coleções, certo? E depois, 20 anos mais tarde, 10 anos mais tarde, 15 anos mais tarde, surgiram outras ainda. Então hoje nós temos um arsenal de livros que nós estamos, como é que eu vou dizer, bem amparadas, eu posso dizer para vocês. Bom, agora eu vou indicar para vocês alguns livros, tá? E dizer a vocês por que eu acho importante. E também eu gostaria de dizer para vocês que eu gosto muito de aliar o contexto histórico que o filósofo viveu, juntamente com a temática dele, com a nossa atualidade. Por quê? Porque trazendo isso, parece que tem mais significado, mais sentido o conhecimento, o aprendizado para vocês. Eu sei que muitos de vocês já devem ter outra graduação, mas daqui a pouco a outra graduação é muito diferente da filosofia, né? Ou daqui a pouco vocês estudaram um tempo atrás, não lembro de algumas coisas. Outros de vocês devem ser até mais bem preparados do que eu. Mas aqui eu vou nivelar por um nível mediano. Eu vou fazer igual o Aristóteles, que dizia mais ou menos assim, que a prudência é a melhor medida, certo? Então assim, o primeiro livro que eu tenho que indicar para vocês é Compreender Locke. Esse é da editora Vozes. Não sei dizer para vocês quando que ele surgiu, mas tem outros aqui atrás do livro, diz todos que tem. Eu tenho uns 3 ou 4 deles. Esse aqui, por exemplo, é de 2013, tá? Então já tem seus 11 anos. Isso é muito bom. A outra coleção, Teoria do Conhecimento, Passo a Passo do Zahar. Se eu não me engano, esse é mais antigo. Eu tenho vários deles. Aqui atrás de mim, não tem como eu mostrar. Eu tenho vários deles. 2011. Ó, é um pouquinho mais antigo. Eu já indiquei na primeira Teoria do Conhecimento 50 ideias de filosofia que você precisa conhecer. E tem outro também, que eu não estou com ele aqui, que eu posso colocar no cobalto para vocês no aula. Esse aqui da Marilena Chauí, gente, é maravilhoso. Marilena Chauí, ela fez toda uma coleção histórica. Ó, o número 1 é dos pré-socráticos Aristóteles. Eu tenho certeza que tem a medieval número 2. Acredito eu que tenha 3 e a 4 também, certo? E uma coleção que não pode faltar para aqueles amantes dos quadrinhos é Filósofos em Ação. Esse aqui é o volume 2. Eu tenho o volume 1 também. E indico a vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mesmo aqueles que não curtem quadrinhos. Esse aqui mesmo fala do Marx, Maquiavel, a Cabala, Descartes,
Sartre, Derrida, Wittgenstein, São Tomás de Aquino e Kierkegaard. Bom, gente, agora vamos ao que interessa. John Locke e o empirismo. John Locke é um filósofo que nasceu mais ou menos em 1632, numa vila do norte da Inglaterra. O que ele era, professora? Bom, seu pai era da cavalaria. Não tem muitas informações da mãe dele, infelizmente, por isso que eu não trouxe. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, a princípio, ele estudou medicina, filosofia e ciências naturais. Isso mesmo, ele era bastante inteligente e bastante interessado. Talvez por isso, por ter estudado medicina, né, e estar nas ciências médicas, é que ele se interessou especificamente pelo empirismo, no qual o empirismo dele era crítico, certo? E que ele se interessou por como o aprendizado se dá. Como é que funciona isso, professora Ana Paula? Bom, o que eu posso dizer para vocês? Lá na Teoria do Conhecimento 1, eu falei a vocês que uma das ideias da teoria do conhecimento, da epistemologia, que como vocês sabem, a epistemologia é o estudo do conhecimento, e aí a gente costuma usar muito a teoria do conhecimento, como teoria do conhecimento quer dizer sinônimo, né? Duas escolas correntes que são basicamente rivais é o empirismo e o racionalismo. Ok. Já falei na primeira aula bastante sobre o empirismo, mencionei filósofos influentes, Falei também sobre o racionalismo. Agora, trazendo Locke para vocês, o que eu vou dizer para vocês? O Locke dizia, gente, que a criança nasce como uma tábula rasa. Como eu coloquei no texto, que já está no Cobalto, é como se fosse assim, ó. Imagine uma tela em branco, onde um pintor vai pintar. Tá ali a tela em branco. Na visão do Locke, nós nascemos com essa tela em branco. E aí, a partir das nossas vivências, essa tela vai ser preenchida. Ou seja, é como se nós tivéssemos gaps, lacunas, certo? Na nossa mente, no nosso cérebro, ok? Na parte onde é responsável pelo aprendizado. E que, a partir do momento que a gente nasce, aos poucos a gente vai desenvolvendo, tendo aquela estrutura e vai aprendendo a estar e conviver no mundo. Aí vocês podem me dizer assim, gente, professora, isso é meio parecido com pedagogos, com psicólogos, isso mesmo. Piaget, por exemplo, ele falava das fases da criança, mas isso não quer dizer que o Locke ia ao encontro do Piaget, certo? O que o Locke mais ou menos quis dizer, grosso modo falando, é que é o seguinte, nós temos uma estrutura cerebral, ok? Aí nós nascemos. Essa estrutura cerebral e da mente nos permite a aprender tudo que tem no mundo. Aí nós vamos para a criança, o bebezinho, assim que nasce. Normalmente ele nasce chorando, beleza. Mas vamos mais adiante. Ele começa a ficar próximo da sua mãe, das pessoas responsáveis por ele, coisa e tal, e o apego dele, né, acaba sendo bem próximo, principalmente quando ele mama, embora nem todos os bebês mamam. Beleza. Aí ele vai indo, né, vai convivendo com responsáveis, com vovó, tia, pai, seja lá quem for. Aí ele vai para casa. Quando ele tá no berço, né, ele tá lá olhando assim, né, no bercinho. Pensem vocês quem tem filhos, é que eu não tenho filhos. E aí tá olhando aqueles bichinhos que colocam, né, pendurados no berço e coisa e tal. Vocês não têm a sensação que dependendo da idade que ele tem, ele quer pegar? Pois é, ele tá numa fase em que de curiosidade, que ele quer descobrir o mundo, então ele quer pegar. Depois ele vai passando para outra fase, ele começa a brincar, ele começa a engatinhar, daqui a pouco os responsáveis já tem que tirar tudo da sala, tudo da cozinha, para que a criança não comece a caminhar e comece a derrubar tudo, certo? Aí voltando pro Locke. Bom, o bebê é assim. Eu quando nasci, eu era assim, certo? Todos nós quando nascemos, a gente chegou ao mundo e agora a gente tem que descobrir o mundo.
Segundo Locke, então, o conhecimento mais seguro que tem é por meio da experiência, certo? É por meio das vivências. Isso significa que ele é diferente dos racionalistas. Os racionalistas diziam que o conhecimento é por meio da razão. Que ao ter a razão, a gente vem para esse mundo e alguns dizem o seguinte, que existe aquela maneira de recordar o que a gente já sabia de um modo anterior. Ah, mas isso ficou muito metafísico, né, professora? Vamos voltar para a realidade. Então, gente, o Locke, para ele, no caso, ele até critica o Descartes, né, aquele filósofo francês do século XVI, que é racionalista e que também tratava na filosofia da mente. O que Descartes dizia? Que ontologicamente corpo e mente são duas substâncias ontologicamente diferentes. Ontologicamente. Para vocês entenderem bem o Descartes, vocês vão ter que, né, ler o Descartes, que não tem tempo como eu falar sobre ele agora. Eu preciso dessa parte de vocês. Então, é mais ou menos assim para o Descartes. Eu me lembro que eu escrevi na minha tese mais ou menos assim. Então, para o Descartes era mais ou menos assim. O corpo seria aqueles bonecos de ventríloco, sabe? Certo? E a mente seria aquela pessoa que manipula o ventríloco, assim, ó. Certo? Aí, o bonequinho vai falando com a voz do ventríloco, do ventriculista. Mais ou menos assim, oi gente, como vocês estão? Ai meu Deus, a minha voz ficou horrível, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, é uma metáfora que eu tô fazendo. O que o Descartes dizia com isso? Que corpo e mente são coisas separadas e que elas podem conviver, ou melhor, sobreviver separadas. Porque o corpo é algo só extenso e a mente, que termo que eu iria dizer para vocês, os termos de Descartes? Para outros filósofos seria onde está, digamos, a alma, para os gregos, por exemplo. E aí que vem a crítica do Locke. O Locke dizia que corpo e mente não tem como ser separado, que é uma coisa só, assim como razão e emoção são coisas que, por mais que as pessoas no senso comum digam que a coisa é separada, não é. A razão e a emoção, elas estão sempre juntas. E a corpo e a mente, do mesmo modo, elas estão juntas, elas trabalham juntas. Estão entendendo? Então, para o Locke, o Descartes estava totalmente errado. Porém, essa teoria do Descartes ajudou e muito outras teorias da filosofia da mente, inclusive na área médica, que vigorou até mais ou menos o século XX. Então, o que eu posso dizer para vocês é que cada filósofo, em cada época sua, ele trouxe uma inovação. Houve seus discípulos. Essa inovação foi recriada, reinventada, recolocada, certo? E aí aquilo foi passando. Existe erro nos filósofos, nas teorias dos filósofos, principalmente os clássicos? Não. Na minha modesta opinião, não existe. O que existe, às vezes, são equívocos. Por quê, professora? Porque, às vezes, os filósofos, por exemplo, lá da antiguidade, os pré-socráticos, eles não tinham tecnologia, gente. Eles não tinham base para trabalhar. Então, foi na natureza que eles encontraram onde o mundo tinha iniciado. A explicação racional do mundo. Outro exemplo. Por que é teoria do conhecimento? Por que é epistemologia, professor? O que é, na realidade, essa questão do conhecimento e a verdade? Por que isso vem principalmente lá da alegoria da caverna, do Platão? Por que essa alegoria é tão importante? É atemporal, é universal? Por que a gente vê a alegoria da caverna, pelo menos eu, né? Em tudo que é filme, série, novela. Gente, porque Platão foi mais ou menos um divisor de águas na filosofia. Isso não significa que ele é o melhor filósofo de todos os tempos. Só significa que ele é um dos maiores. Aí eu vou explicar para vocês. O conhecimento que os filósofos tanto buscavam desde lá da antiguidade, não só na Grécia, mas também no Oriente, é o seguinte. A verdade, no caso, é o conhecimento dos fatos. O que de fato aconteceu. E nesse sentido, a gente
vincula muito a ciência instrumental. Ah, professora, o que a senhora quer dizer com isso? Bom, vocês sabem que a filosofia é um tipo de conhecimento, não é ciência. Porém, ela estuda a filosofia da ciência, ela paira sobre outras disciplinas porque ela é transdisciplinar. Então, filosofia transdisciplinar, é aquilo que eu falei antes, ela paira sobre outras disciplinas. Então, a filosofia, assim como tem no mundo de Sofia, né, que é colocado no mundo de Sofia, é como se fosse aquele coelhinho. Minto. É como se tivesse aquele coelhinho com os pelinhos assim, e os filósofos, as filósofas, estivesse tudo lá em cima, né? Tivessem tudo aqui na minha cabeça e olhando o horizonte, observando a sociedade, observando o mundo, para verificar, diagnosticar e fazer prognósticos, certo? O que o Locke, então, depois de tudo isso, ele quis dizer? Que a única fonte segura do conhecimento é por meio das percepções dos sentidos. Que a razão, ela seria, digamos assim, secundária. Primeiro a gente nasce, a gente conhece o mundo, e aí, a partir de determinado tempo, a gente começa a defini-lo, conceituar. Que aí já vem outras temáticas, outras teorias filosóficas, certo? Aí vocês podem me perguntar assim, qual é a relação do Locke com a contemporaneidade? Bom, a relação é que esse debate não teve fim, tanto que vocês sabem que lá adiante o Kant, Immanuel Kant, veio com seu criticismo. E agora ainda continua debates na filosofia da mente, na neurociência, que é multidisciplinar, em que ainda se discute qual prevalece. Se é os sentidos, a experiência, ou se é a razão. Outras coisas que se discute em filosofia da mente, por exemplo, o behaviorismo. Será que a gente, que é o comportamento que é primordial? A questão da filosofia da mente vinculada ao Descartes. Será que o dualismo cartesiano está certo? Ou seja, que mente e corpo são coisas ontologicamente separadas? Tem o materialismo. Tem questões sobre intencionalidade vinculadas também, filosofia da biologia. Gente, hoje em dia tem muita coisa, mas não tem como saber de tudo. Aliás, é outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Em qualquer área de ensino, em qualquer faculdade que vocês entrem, filosofia obviamente não é diferente. Existem as suas áreas principais, certo? Eixos principais da filosofia: ética, lógica, teoria do conhecimento e metafísica. Ah, mas não tem outros professores? Tem as subcategorias. O que a gente aprende na filosofia nos 4 anos? Não tem como aprender tudo, porque vai história nisso, né? E vai teoria nisso. Então a gente tem uma introdução geral, certo? De acordo com a metodologia de cada professor e de acordo com cada universidade. Beleza. Aí depois, para quem se interessar em filosofia, se forma, seja com primeira formação ou não, né? Como muitos de vocês devem ter. E aí pensa, eu quero fazer, como no meu caso, quero fazer mestrado. Aí eu fui me especializando lá em filosofia analítica da linguagem, lógica, etc. Eu quero fazer doutorado agora. Eu fui me especializando lá, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que acredito que não é novidade para alguns. A gente estuda, faz pós-graduação, estuda mais, por exemplo, muito do pouco. É o macro do micro, certo? É como se nós quiséssemos estudar, vamos colocar em outros termos, né? Lá na área da matemática. Eu gosto de um monte de coisa de matemática, quer dizer, eu particularmente não gosto tanto, só no que tange raciocínio lógico matemático. Mas digamos que eu gosto, sei lá, de geometria. Eu vou fazer a faculdade de matemática, vou fazer a questão introdutória, tenho as cadeiras ali obrigatórias, tenho a eletiva, e depois vou me especializar em geometria. Isso acontece em todas as áreas do conhecimento, certo? Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho outra coisa para dizer para vocês. Bom, filosofia é tão bacana, é tão legal, que vocês não necessariamente precisam usar ela só para licenciatura ou só para bacharelado. Vocês podem usar para outras áreas. Isso tudo vai depender da maneira de ser de vocês, a área que vocês já atuam e o modo
modo como vocês vão encaixar ou comportar esse tipo de conhecimento tão extraordinário, tá bom? Bye!